Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui nos encontramos para juntos estudar a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, espero que você esteja gozando da proteção do Senhor, das bênçãos do Senhor sobre você, sobre toda a sua família. Portanto, dando sequência ao nosso texto, a base, o livro de Êxodo. Portanto, dando sequência ao nosso estudo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12, dos versículos 43. Gostaria de ler até o versículo de número 10 do capítulo 13. Portanto, Êxodo, capítulo de número 12, até o versículo 10 do capítulo 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pães ou pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos por tua palavra, nós te louvamos porque através dela nós somos edificados, através dela o Senhor tem nos consolado, através dela o Senhor tem nos sustentado. Fala conosco através da tua palavra, nos instrui. Faça isso, Deus dos céus, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como já fiz referência anteriormente, a Páscoa era uma festa para ser lembrada. Celebrar a Páscoa era recordar a grande obra da salvação de Deus, da libertação de Deus da escravidão do Egito. Os israelitas, eles comeram ervas amargas para lembrar a amargura, a aflição do cativeiro. Eles tiveram que sacrificar um cordeiro para lembrar que Deus haveria de oferecer um sacrifício perfeito como substituto pelos seus pecados. Então pegaram do sangue do cordeiro
e colocaram sob a porta. Nós estivemos tratando a esse respeito, a importância deles fazerem isso no último estudo. E quando Deus viu o sangue, Ele permitiu que o anjo da morte não entrasse naquela casa, e a morte passou, né? Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro, a marca que distinguia, a marca que separava os redimidos dos condenados. A Páscoa demonstrou o que Deus fez na história para resgatar o seu povo da escravidão, da morte, do pecado. Ao mesmo tempo, irmãos, aquela festa apontava para a vinda, evidentemente, do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa mostra o padrão da salvação, no qual o sangue de um sacrifício perfeito serve como um substituto pelos nossos pecados, né? Assim como os israelitas foram libertos da morte, olhando para o sangue nos umbrais de suas portas, nós também fomos salvos da maldição eterna, olhando para o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou naquela cruz. Então, como os israelitas, nós somos chamados a varrer ou nos livrar do velho fermento do pecado e a viver de maneira pura e a viver de maneira santa e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, ao se referir a esta salvação, ele disse o seguinte: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebramos a festa não com o velho fermento. Ele conclui dizendo: e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, irmãos, dá grande ênfase à Páscoa, porque evidentemente a Páscoa tem um grande e profundo significado espiritual. A Páscoa era uma refeição para ser vista em 4 perspectivas, podemos dizer, em 4 perspectivas diferentes. Primeiramente, a Páscoa era uma refeição para compartilhar. Vejam o que nos diz o versículo 47 aqui do nosso texto. O texto aí nos diz: toda a congregação de Israel o fará. Isso era algo, irmãos, que Deus havia dito lá desde o início, né? Lá no capítulo 12, versículo 3, o Senhor já havia dito isso: falai a toda a congregação, cada um tomará para si um cordeiro para cada família. Essa era uma questão de segurança pública, porque o destruidor, o anjo da morte, estava chegando, e os filhos primogênitos só estariam seguros se estivessem cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então Deus disse mais uma vez ao povo de Israel: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, lá no capítulo 12, versículo 22. Para que eles estivessem seguros, para que gozassem dessa segurança, todos os israelitas precisavam celebrar a primeira Páscoa. Deus disse que a Páscoa era uma assembleia sagrada. Toda a comunidade deveria se reunir todos os anos para essa adoração. E se alguém recusasse a participar, essa pessoa seria cortada de Israel. Portanto, a Páscoa era uma refeição a ser compartilhada, era uma celebração para toda a família de Deus. A razão, irmãos, pela qual era necessário que todo o povo de Deus celebrasse a Páscoa, a razão para que fizesse isso, foi justamente porque todos foram resgatados do Egito. Êxodo 12 fecha com o seguinte resumo: assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel segundo as suas turmas. Uma vez que foram salvos, era apropriado que todos se reunissem para louvar, para engrandecer o Deus de toda a graça, pela graça que receberam. O cristianismo, irmãos, é sobre o que o Senhor fez por mim, é sobre o que o Senhor fez por você, é sobre o que o Senhor fez por nós. O cristianismo basicamente é isso. Na salvação, Deus
juntou na salvação, Deus ligou todos nós ao Senhor Jesus Cristo. Somos todos pecadores e precisávamos de um Salvador, e Ele providenciou a nossa salvação. Do começo ao fim, a salvação vem do Senhor. Isso explica, irmãos, porque é absolutamente vital para os crentes, aqueles que são fiéis ao Senhor, compareçam ao culto público, compareçam a esse culto que oferecemos ao Senhor. É bom adorar a Deus em particular, e todos nós devemos fazer isso sem dúvida alguma, mas não podemos ser crentes por conta própria. É da própria essência do nosso cristianismo, é da própria essência daquilo que nos fala a palavra de Deus, nos ensina a palavra de Deus, que devemos adorar a Deus juntos, louvando o Senhor por nossa salvação e compartilhando juntamente com todos os nossos irmãos em Cristo, de maneira que, se um crente decide que não é necessário compreender, ou melhor, que não é necessário comparecer à igreja, não é necessário participar do corpo de Cristo, o fato é que este crente está correndo um grande perigo espiritual. E não sou eu que digo isso, a palavra do Senhor nos exorta a esse respeito. Como diz a própria Escritura, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque era uma refeição para compartilhar, irmãos. A Páscoa ajudou a unir o povo de Deus numa comunidade. Todos os israelitas mantiveram a mesma festa ao mesmo tempo em todas as suas casas. Fazemos algo semelhante na igreja quando nós celebramos a ceia do Senhor. Compartilhar a ceia do Senhor é um poderoso símbolo da nossa unidade, da nossa comunhão, da nossa comunidade em Cristo Jesus. Era disso que Paulo estava falando quando disse: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Irmãos, de maneira misteriosa, pelo poder da presença do Espírito Santo, os crentes que comem o pão e bebem do cálice estão espiritualmente ligados a Cristo. Essa comunhão com Cristo, ter comunhão com Cristo, é ter comunhão com a sua igreja, de maneira que Paulo conclui, o mesmo Paulo conclui dizendo: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Como a Páscoa, a ceia do Senhor é uma refeição para ser compartilhada, numa demonstração tangível, visível, clara da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo aspecto importante, irmãos, da Páscoa, era que a Páscoa era uma refeição que fazia distinção. Isso fica muito claro aqui no nosso texto. A Páscoa era uma refeição para todo o povo de Deus compartilhar. No entanto, o texto diz que algumas pessoas foram excluídas. Mais uma vez, as instruções do Senhor eram muito específicas. O texto então diz: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Para ser franco, Deus discriminou. A Páscoa era para o seu povo e apenas para o seu povo. Sabemos que junto com os israelitas, um misto de gente também saiu do Egito, e certamente entre eles creio que muitos egípcios que temeram ao Senhor, que temeram Deus de Israel. Outros, sem dúvida, vieram de outras tribos, escravos, que aproveitaram a oportunidade para escapar, para também sair dali. Assim, a questão surgiu naturalmente sobre
se eles poderiam ou não participar dessa festa. A resposta básica do Senhor era não, eles não poderiam. A Páscoa era exclusiva, era apenas para o povo de Deus e não para os estrangeiros. A razão era que eles não faziam parte da comunidade da aliança. Usando um termo contemporâneo para isso, eles não eram crentes. Isso não era uma questão de raça, mas de graça, né? Esses estrangeiros ainda não tinham posto a sua fé no Deus de Israel. Eles ainda não criam certamente no Deus de Israel. Não era apropriado então que recebessem o sinal da salvação se não confiavam no sangue do Cordeiro. A igreja também mantém a mesma distinção com relação à ceia do Senhor. Embora muitos pastores oferecem a ceia àqueles que sequer conhecem, sequer entregaram suas vidas ao Senhor, isso, ao meu ver, é um grande pecado. A igreja também deve manter a mesma distinção, a mesma restrição com relação à ceia. Como vimos, há uma conexão muito próxima entre essas duas coisas. Ambos os sacramentos são exclusivos. Como a Páscoa, a ceia do Senhor não era para todos. É somente para aqueles que depositavam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Daí a importância de nós lermos nós ensinarmos o que o texto bíblico está nos ensinando aqui, que a Páscoa de fato fazia distinção, assim como a ceia do Senhor deve fazer também distinção. Paulo acrescenta que é necessário um autoexame, ele faz isso muito claramente aqui. A comunhão, irmãos, não é para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. É inapropriado e até mesmo perigoso. É perigoso participar quando ainda não nos arrependemos, quando ainda permanecemos em nossos pecados. Olhe para a igreja de Corinto e você vai ver da maneira como eles participavam da ceia do Senhor, e Paulo vai dizer que muitos ali estavam doentes, muitos já haviam partido porque participavam da ceia do Senhor indignamente. Participar da ceia do Senhor é algo sério. O propósito dessa distinção não é manter as pessoas afastadas do Senhor Jesus Cristo, mas deixar claro que o único meio de receber a salvação é se chegar a Cristo através da fé. Não podemos ter comunhão com Cristo a menos que tenhamos comunhão com o seu sangue. Essa é a grande verdade que a palavra do Senhor nos ensina. A maneira como as pessoas fizeram isso no tempo de Moisés foi recebendo o sinal da circuncisão. E uma vez que foram circuncidados, fossem israelitas ou não, eles poderiam compartilhar da Páscoa. Foi exatamente isso que o Senhor disse. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. E mais à frente ele continua dizendo: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Foi o mesmo que o Senhor já havia dito a Abraão alguns anos antes. O Senhor disse: essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Portanto, a circuncisão era um pré-requisito para que eles participassem da Páscoa. Esse regulamento, irmãos, mostra que Deus sempre ofereceu a salvação para todos. O Senhor sempre ofereceu a salvação para todos, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, evidentemente. Ninguém era simplesmente excluído com base na raça. Não, em hipótese alguma. Mesmo no Antigo Testamento, Deus providenciou um caminho para que os estrangeiros fizessem parte da sua família, recebessem a sua graça, recebessem a sua misericórdia. Qual era o caminho? O
caminho era crer no Deus de Israel, o caminho era crer no Deus de Israel. E a circuncisão, evidentemente, apontava para a sua pública profissão de fé, em confiar na sua promessa, na promessa da salvação do Deus de Israel. A Páscoa ajuda a explicar a ceia do Senhor, o que a ceia do Senhor significa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A salvação é muito mais do que viver do lado de um israelita. A salvação exige um compromisso pessoal, um compromisso total com Deus. Era precisamente isso o significado da circuncisão. A circuncisão simbolizava a libertação da morte, a expiação do pecado. A circuncisão lembrava o desejo de santidade. Irmãos, os mesmos princípios são apontados na ceia do Senhor. Os mesmos princípios. É aquilo que Paulo vai dizer, que nós devemos participar de maneira digna. O que Deus exige é a fé no Senhor Jesus Cristo. E somente aqueles que creem e são batizados são convocados a participarem. Atente a essas verdades. A Páscoa, então, era uma festa para compartilhar, era uma festa que fazia distinção, mas também, irmãos, a Páscoa era uma festa para se alimentar. Deus havia dito a Moisés: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Nada deixareis dele até pela manhã, queimá-los-eis. E no final, lá no capítulo 12, o Senhor acrescentou: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. A Bíblia, irmãos, não explica o raciocínio por trás dessa instrução do Senhor, da palavra do Senhor, mas elas parecem enfatizar a totalidade do sacrifício e o cuidado que deveriam ter para que nenhum estrangeiro participasse, a menos que fosse circuncidado. Nem mesmo os ossos do cordeiro deveriam ser quebrados. E essa instrução ajuda a confirmar que o Senhor Jesus Cristo era de fato o Cordeiro de Deus, era o Cordeiro da nossa salvação. Alguns dos líderes religiosos, para apressar a morte de Jesus, pediram aos romanos que quebrassem suas pernas. De acordo com o Evangelho de João, João testemunhou este fato, João testemunhou o acontecimento. Então lá está escrito: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. João capítulo 19, versículos 32 e 33. E João mesmo conclui dizendo o seguinte: e isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Versículo 36. Isso nos assegura, irmãos, que Jesus realmente foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Todos os anos, naquele período, eles deveriam observar essa instrução e comer pão sem fermento, como testemunho da sua salvação. Aquele pão trazia a lembrança, a forma apressada pelo qual eles tiveram que deixar o Egito, e como o fermento representava o pecado, também trazia a lembrança que deveriam ser santos, santos ao Senhor. Deus não queria nenhum vestígio dos velhos pecados egípcios entre o seu povo. Essa é a grande verdade que o texto ressalta aqui. Para resumir, a Páscoa era uma refeição. Mas por quê? O que tinha, irmãos, de tão importante naquela refeição? Porque Deus deu ao seu povo um sinal comestível da salvação, por assim dizer. Muitos textos bíblicos nos mostram que a adoração terminava com uma refeição. Por exemplo, Moisés e os anciãos de Israel comeram e beberam sobre a montanha sagrada. Êxodo 24:11 fala a respeito disso. Quando Esdras e Neemias renovaram a aliança, eles disseram ao povo de Deus: ide,
comei carnes gordas, tomai bebidas doces. A maioria dos sacrifícios no Antigo Testamento deveriam ser comidos. Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? Então Cristo veio e inaugurou a nova aliança e deu aos seus seguidores o pão da comunhão e o vinho. Deus sempre nos apresenta os benefícios da salvação sobre a forma de uma refeição. E por que isso? Porque, irmãos, isso nos ajuda a entender o Evangelho da graça de Deus. Ao fazer da salvação algo que nós podemos ver, tocar, algo tão real que nós podemos apreciar, quando Deus nos convida a sentar-se numa mesa, Ele na verdade está nos dizendo que deseja ter um relacionamento próximo com cada um de nós. Ele deseja estar nessa festa com cada um de nós. Irmãos, foi Jesus mesmo quem disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquilo, evidentemente, era mais que um símbolo, era uma realidade espiritual. Sempre que participamos da ceia do Senhor, somos alimentados com algo que é espiritualmente saudável aos crentes. Em outras palavras, o que aconteceu na comunhão é espiritual, porque pela presença do Espírito Santo é algo real. Evidentemente que é uma sombra daquilo que nós vamos experimentar na glória eterna, no banquete eterno. Quando participamos da ceia do Senhor, somos alimentados para crescermos na graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos alimentando de Cristo e dos benefícios da sua salvação, sem dúvida alguma. Mas, por fim, irmãos, o último aspecto era que também a Páscoa deveria ser explicada. E esse aspecto eu acho por demais importante em nossos dias, quando nós relacionamos esse assunto com a ceia do Senhor. Irmãos, quanto mais nós conhecemos a respeito da Páscoa, mais nós percebemos que essa refeição era um grande mistério, sem dúvida alguma. Por essa razão é que a Páscoa não era simplesmente uma refeição para compartilhar, mas também uma refeição para explicar. Sempre que comemorassem a Páscoa, eles deveriam falar sobre isso, falar sobre a Páscoa, falar sobre o significado da Páscoa aos seus filhos. O texto então diz: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Em outras palavras, irmãos, a Páscoa deveria manter a mensagem da salvação bem diante dos seus olhos, bem diante do povo de Deus. Mas para isso eles deveriam explicar. Caso contrário, simplesmente aquele ato tão importante da sua salvação se tornaria tão somente um ritual sem sentido. É por isso que o Senhor está pedindo para que o povo explique o que estava ou o que aconteceu com eles, porque eles estavam participando e porque faziam daquela forma. Era necessário fazerem isso, era a responsabilidade dos pais falar com seus filhos a respeito dessas coisas espirituais. Quando estivessem preparando o cordeiro para o sacrifício, eles diriam ao seu filho: você se lembra, filho, porque fazemos isso todos os anos? Você sabe por que nós fazemos isso todos os anos? Então, seu filho, ele testemunharia da sua fé para o seu filho e diria certamente: faço isso por causa daquilo que o Senhor fez por mim, por causa daquilo que o Senhor faz por você. Faço isso por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito.
Vejam a importância de ensinarmos aos nossos filhos o significado daquilo que fazemos, para que não seja entendido tão somente como um ritual. Entende a importância? A Páscoa era tudo sobre o que Deus havia feito na história para salvar o seu povo. Todos nós, irmãos, devemos estar prontos para dar o mesmo tipo de testemunho. Devemos estar prontos para dizer aos nossos filhos o significado da ceia do Senhor. Olha, eu participo da ceia do Senhor baseado naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Devemos contar isso. Ele morreu na cruz por causa do meu pecado e me deu uma vida completamente nova. Ele me transformou. Eu participo da ceia do Senhor porque eu creio que aquele sangue de fato me lavou completamente. Nós temos que contar isso para os nossos filhos. Chame seu filho e fale a respeito disso. Ao testemunhar o significado da Páscoa, então o povo de Deus se certificava de que nunca se esqueceriam da salvação de Deus, daquilo que o Senhor efetuou em suas vidas. O que Deus fez para resgatá-los da escravidão foi tão maravilhoso, foi tão miraculoso, irmãos, que precisava ser lembrado não apenas por alguns anos, mas para sempre. Deveriam celebrar, deveriam explicar. Essa tarefa, irmãos, também nos foi confiada, como já disse. É nossa responsabilidade ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus e a sua teologia. É responsabilidade nossa. Falar com eles sobre as coisas espirituais e seus significados. Compartilhar com eles o nosso testemunho, compartilhar com eles a nossa fé. Explicar o significado da ceia do Senhor e alimentá-los com o evangelho da nossa salvação. Devemos ensinar aos nossos filhos que Jesus Cristo morreu, o justo pelos injustos, como nos diz a palavra de Deus, para nos levar, para nos apresentar a Deus. Se é isso que ensinamos aos nossos filhos, eles herdarão de nós esta verdade. Eles haverão de ensinar, por sua vez, aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, a mensagem da cruz. E assim o Senhor será glorificado e exaltado em muitas gerações. Foi Jesus mesmo quem disse: "Fazer isso em memória de mim". Irmãos, a nossa fé deve ser evidenciada na igreja, deve ser evidenciada quando estivermos na mesa com os nossos filhos, antes das refeições, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Nossos filhos têm que ver que de fato não somos crentes unicamente na igreja, mas que onde quer que estivermos, a nossa preocupação é glorificar o Senhor. Onde quer que estivermos, a nossa preocupação é exaltar o nome do Senhor. É nossa responsabilidade testificar de Deus através do nosso testemunho, porque só assim o nome do Senhor é glorificado e o seu povo é abençoado. Essa adoração ao Senhor da nossa salvação, deve acontecer, como já disse, dentro da igreja, bem como deve acontecer fora da igreja. Como Israel, irmãos, o Senhor nos chamou para a sua glória. Como Israel, o Senhor nos chamou para contarmos aos nossos filhos os feitos do Senhor. Faça isso. Faça isso para o bem espiritual do seu filho, para que o mesmo Deus que nós servimos seja o mesmo Deus que eles também possam se curvar, possam adorar e tê-lo como Senhor da sua vida. Não se esqueça jamais disso. Viva a cada momento da sua vida para a glória do Deus da nossa salvação e apresente seus filhos diante do Senhor. Coloque seus filhos, sua família diante do Senhor, de maneira que eles também sejam marcados por esse sangue, de maneira que eles entendam o significado da Páscoa, daquele sangue que foi colocado
nos umbrais da porta, de maneira que eles compreendam o significado da ceia do Senhor e por que participamos da ceia do Senhor. Para que isso não se torne tão somente um ritual. Explique aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Explique aos nossos filhos que nós somos chamados para o louvor da glória do Senhor. Não se esqueça jamais disso. Que o Senhor o abençoe grandemente. Amém. Oremos. Deus querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela exortação da tua palavra, pelo ensino, pelo conforto. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos edificado através dela. Fala conosco e nos ensine sempre a viver essas verdades, dentro e fora da igreja, de maneira que os nossos filhos, Deus dos céus, possam servir o mesmo Deus que nós servimos. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço e te agradeço. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente e que na próxima quarta-feira daremos sequência ao nosso estudo. Que você tenha uma boa semana, que você seja guardado, guardada pelo Senhor. Que o Senhor o abençoe. Amém.